Bem-vindos ao Pre-Bet Show, Powered by Betano. Este é o episódio 121 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e hoje temos o privilégio de ter connosco um ex-internacional português, Manel Fernandes. Obrigado por estares aqui. Como é que estás, Manel? Estou bem. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Espero poder fazer isto um programa divertido. Isso é sem dúvida. Vai Malta, ser muito bom. Dar aqui próprio ao Manel porque aceitou prontamente o nosso convite e nós adoramos falar de futebol. Ele também, já percebemos isso ainda antes de começarmos a gravar e portanto, como ele disse, vai ser divertido. Fiquem aí até ao final do episódio de hoje porque eu, o Alex e o Manel Fernandes vamos bater bola, basicamente aqui os três. Exatamente, Pedro. Olha, quem bateu muita bola esta semana também foram vocês, aí em casa, os nossos espectadores do Pre-Bet Show, que, Alex, nunca falham aos nossos raps. Nós dizemos sempre, malta, vão lá ao chat do YouTube, comentem à vontade, discutam entre vocês, critiquem a mim ou ao Alex, discordem de nós, concordem, estejam à vontade. Sugiram rubricas e a malta sugeriu. Esta semana tivemos aquela guerra de quem é que foi o primeiro a comentar? Nós sem querer lançámos essa trend, portanto... É ótimo ver, obrigado a todos. É ótimo ver esse vosso esforço. Mal chegam a casa ou estão no carro a ir para o trabalho ou a ir para casa, vocês comentam logo que são os primeiros. Tivemos malta a sugerir desafios. Tivemos um comentário, eu quero dar um grande abraço aqui para Moçambique. Temos aqui um comentário do Paulo Nathaniel que disse, primeiro comentário de um moçambicano, é Maputo, um grande abraço e continuem a dar aos rapazes, um grande abraço para ti, para Maputo e para Moçambique também. Acho que é importante darmos este destaque também. Houve aqui eu tenho que dar este destaque para mim direto, que é o Rodrigo Mateus, diz que assiste porque gosta de nos ouvir, os nossos palpites audazes, e hoje temos aqui mais um cracalhão para dar palpites muito audazes, mais do que eu e do que o Alex, e ele diz que também gosta de ver as minhas meias, portanto, eu normalmente tenho meias com padrões, e então aqui o Rodrigo Mateus diz que gosta de ver as minhas meias também. Alex, tens aí mais alguns comentários. A malta no geral foi a participar. Exato. E a dinâmica que vamos fazer ao Manel é inspirada por um dos comentários. Daqui. Eu até posso dizer o nome de quem nos deu essa dinâmica foi o Tiago Silva. O Tiago Silva está descansado com uma das tuas duas sugestões, vai ser posta em prática hoje aqui na sala aqui do Pre-Bet Show. Isso é certinho. Impecável, Pedro. E agora, começando aqui com este podcast... Vamos ao episódio em si, exatamente. Porque vai ser muito audaz. Estou muito ansioso para fazer muitas destas questões que temos aqui preparadas para o Manel. Temos várias questões. E começando aqui no início de carreira, não é? Porque fizeste a formação no Benfica, jogaste 3 anos como jogador profissional do Benfica e fizeste o feito de ser campeão no Benfica, depois do Benfica não vencer o título. Uma década inteira. Iria para 11 anos, se não me engano. Se o Benfica não é campeão nesse ano, seria o 11º ano sem que era algo já que o Benfica, como clube, como estrutura, pouco habituados, e havia um bocado de uma ansiedade. Eu vinha já de muitos anos com dificuldade em competir, em realidade. Sempre abaixo dos outros dois grandes, neste caso, durante muitos anos. Durante bastantes anos. Penso também que o facto eu penso que quem começa isto, obviamente haverá sempre os bastidores, mas penso que o Camacho, o José António Camacho, tem muito mérito no que vem a acontecer posteriormente. Sente-se esse peso do Mr. Camacho nesse crescimento do Benfica? Acima de tudo, até na forma de competir, eu penso que foi super importante. Era difícil. Ele teve uma tarefa difícil porque apanha na altura o Porto do Mourinho. Pois é. E ganha-lhe uma taça. E ganha uma taça esse Porto e campeão ganhamos uma taça ao Porto, que depois, passados uns dias, ganham a Liga dos Campeões ao Mónaco. Total 3-0. Era um Porto, como disse o Manel, Porto Mourinho. Era muito difícil. Vinha de uma taça UEFA a ganhar uma Champions. Sim, vinha numa dinâmica muito boa, com um plantel fortíssimo. Eu penso que estavam todos no auge diria todos muito perto do auge da carreira. Por exemplo, o meio-campo desse Porto foi a base depois da seleção nesse Euro 2004. E Portugal não faz boas competições por acaso. Sim. Aquela base vencedora, sem nenhum desrespeito, porque todos os outros estavam lá para participar, mas aquela base vencedora foi aplicada na seleção portuguesa e também deu frutos, como também se fomos pegar um bocado no Barcelona do Guardiola. Depois também aquela base. É a base que depois vai para os europeus e para o Mundial. Sim, se formos ver, por acaso, as grandes seleções todas, entre as perguntas, já agora, para a malta perceber, quando temos cá os nossos convidados, isto não é uma entrevista, nós fazemos perguntas, mas depois vamos aqui bater bola aos três. Eu lembro, se formos a ver historicamente, as grandes seleções que conquistam mais títulos, ou que jogam melhor futebol, Portugal nesse ano não conquistou, mas era uma seleção que jogava um futebol fantástico. Muito bem a bola, sim. Tem sempre bases sólidas de um clube vencedor nessa época ou em duas épocas. Por norma, sim, é um clube que fez uma temporada muito boa. Fomos também andar muitos anos para trás, vezes o Leverkusen. Verdade. Perde era o Leverkusen do Ballack, digamos assim. É verdade. E a Alemanha vai à final do Mundial. Verdade. E o Leverkusen vai à final da Liga dos Campeões. Sim, bem, ou seja, há sempre essa base. Uma altura em que nenhum de nós os três viu futebol, a grande laranja mecânica, base do Ajax, por exemplo. Ou seja, há sempre uma historicamente
clubística nos jogadores, dependendo do tipo de temporada. E o Mr. Camacho, estavas tu a dizer que vai dar essa competitividade. Eu acho que acima de tudo competitividade, porque em realidade acho que não se acreditava muito que dava para competir contra o Porto Mourinho, que era muito superior, e mostrou essa superioridade a nível europeu também, e domesticamente eram muito, muito difíceis, porque era uma equipa que não facilitava, não dava muita abertura, porque normalmente perde-se pontos com as equipas pequenas. Certo. Eles davam um pouco abertura nesse sentido. Super regulares, Sim, muito regulares, muito constantes, e acho que o Mr. Camacho nessa altura conseguiu trazer a competitividade e reduzir um bocado, não vou dizer medo, mas o receio de querer competir. Daí também ganhamos a taça, ainda acontecem coisas pelo meio, Jorge Costa é expulso e tudo mais, mas sempre se acreditou que se podia ganhar. E depois isso foi um clique ali? Eu penso que sim. Haver a possibilidade de os ferir, que no jogo anterior nunca houve essa sensação. Ias motivado porque era um clássico, mas era um jogo que és obrigado a estar motivado, que é o Porto. Se fosse no Antigo Dragão, fosse na Luz, exato. É sempre um jogo que tens de estar motivado. E depois vem dar seguimento a isto, depois do Trapattoni. Certo. O Mr. Trapattoni, com a sua experiência, depois vem pegar nesta base, não é? Muitas vitórias pela mínima, mas menos aquilo que eu tirei mais era o saber estar a ganhar. Estás confortável na vantagem, fosse ela mínima. E sem estar sempre, obviamente o Benfica acaba sempre a ter quase uma obrigatoriedade de, não é só ganhar, há formas e formas de ganhar. Está 1-0 ou 2-0. Não há o ganhar e vamos, isso estou a dizer a nível do que é que o adepto quer. E acabas de ser um bocado refém desse tipo de situações. Mas com ele sentimos confortáveis, acho que havia um registro, nós quando começámos a ganhar, poucas foram as vezes que não acabámos o jogo a ganhar. Eu acho que houve um jogo que não me engano. Quando estavam na vantagem, em vantagem, eu penso que acho que foi só o Rio Ave, acho que foi em casa, foi um 3-3, se a minha memória não me traiciona. Que nós, acho que não estás nada errado, não, mas eu vou confirmar aqui que nós estamos a ganhar, acho que é o único jogo nessa temporada que começamos a ganhar e não ganhamos o jogo. E tens o sentimento de missão cumprida no Benfica, mano? Naquele momento sim, era muito novo, ganhar, o Benfica já ganhava há muito tempo. Eras da casa, eras um menino da casa, fazendo parte da estrutura da base do futebol base do Benfica, mas não porque para ter a sensação de ter cumprido ou ter feito aquilo, o máximo, devia ter jogado mais tempo Benfica. Dessa forma que eu olho para essa situação. Apesar de tudo, são 3 épocas, se vires, primeiro ganhas a taça, primeiro futebol sénior. Ganhas a taça, na segunda campeão, na terceira vais aos quartos da Champions. E eliminas o Liverpool campeão europeu. E ganhamos a Supertaça e a Supertaça no Algarve contra o Vitória. E passamos o grupo do Manchester United. Exatamente. Passamos nós o Villarreal, o Manchester fica de fora. Um grande Manchester. Sim, e um Villarreal que sofreu um golaço. Eu falava com o Alex depois de marcar aquele gol ao Villarreal, sendo um jogador jovem nessa altura. É verdade. Tentei aliviar, honestamente. Esta ninguém sabia, portanto fica aqui. Acho que é melhor dizer as coisas como elas são. Tentei aliviar para eles não fazer, para não haver nenhum contra-ataque bem. É aquele remate de segunda de ressaca, não é? Deixa-me ter a bola fora primeiro e eles vão ter que repor a bola e dar-nos sempre a voltar para trás e ela por acaso entrou menos mal. Mas esse jogo foi muito difícil. Eu recordo que esse jogo foi complicado. Era uma grande equipa. Era, Marcos Xena, Riquelme no meio campo. O Cazorla era suplente. O Cazorla era suplente, é verdade. O Rombal Sorino, o Gonçalo Central, agora já não me recordo. Tinham o Forlan, exatamente. Eles vão à meia-final da Liga dos Campeões. Eles perdem, quer dizer, eles têm a possibilidade de empatar a eliminatória com o penalti do Riquelme não faz gol e o Arsenal vai à final contra o Barcelona. Barça, exatamente. E esse Villarreal, se não me engano, é subcampeão de Espanha. Eles eram fortíssimos. Era uma equipa, é verdade. E nós lá passámos mal, eles foram superiores. Nós conseguimos fazer um gol, quando está corrente o jogo e o Neneireu faz uma exibição estrondosa. O Neiro faz uma daquelas exibições para o resto da vida. Fartou-se defender. Eles podiam estar ali a estar o resto do dia. Não faziam um gol. Mano, eu tenho que fazer uma pergunta. Deixa-me voltar aqui atrás, porque agora falavas do Rui Nereu, do Villarreal, e eu não sei porque a minha cabeça veio para aqui. Era eu puto, mesmo miúdo, e eu jogava nas escolinhas do Correios, um clube ali na margem sul. Eu joguei contra o Correios várias vezes. E tu jogaste contra o Correios várias vezes. E eu lembro de ser miúdo e no torneio da Páscoa, no pelado do Correios, tu jogaste nesse torneio da Páscoa pelo Benfica. Era um quadrangular, era o Benfica, o Sporting, o Correios e alguma equipa do Norte, sempre ou o Porto, ou o Vitória, ou o Braga. Foi o Vitória, Guimarães, sim. Então eu lembro de ser... E usavas as Mercurial Bordeaux ou não? Aquelas com... Cinzentas e Bordeaux que não eram minhas. Cinza e Bordeaux, não é? Era um rapaz que era um rapaz mais novo que eu, um ano mais novo. Eu era juvenil segundo, ele era juvenil primeiro, que era o António. É o António.
é que me emprestou as botas para jogar com umas Mercurial no pelado. O Benfica e o Que grande Sporting levavam António. um misto sempre de juvenis primeiro ano e juvenis segundo. Eu lembro perfeitamente Sim, disso. sim, nós nesse torneio, porque era muito, entrando o Porto e o Sporting, era muito o ter que ganhar. Então Estava sempre levámos cheio mais, aquilo, hein? mais Eu- segundo, mas o pelado, eu lembro do pelado. Hoje em dia falamos em pelado e a malta diz pelado. Eu, sim. eu joguei lá, depois ainda joguei em juvenis, depois saí do Cois, voltei lá em juvenis, joguei esse torneio da Páscoa enquanto guarda-redes juvenil lá, já sintético. Sintético, ok, joguei, menos contra, mal. joguei contra o Benfica na altura, o Benfica do Bernardo Silva, etc. Cancelo e companhia. Mas lembro-me de ser miudinho, estar com o meu pai na bancada e o jogador que saltou à vista, lembro-me disso, pá, como se fosse hoje. Foste tu no meio campo. Eu, Lembro perfeitamente. na altura, se não me engano, o preparador físico do Benfica era o José Gomes. Uhum. Depois treinou o Almeria, Ok. não foi? Sim, E sim, sim, ele, sim, sim. e ele veio falar comigo nessa altura, porque nesse torneio consegui-me evidenciar. Sobressaíste sem dúvida. Sim, eu não ganhei o prémio de melhor jogador porque tive uma picardia com um jogador de Guimarães, depois fomos colegas de seleção, um rapaz canhoto, agora já não me recordo o nome dele, e não ganhei o prémio de melhor jogador desse torneio e ganhou o Tiago Gomes. Ok, o Tiago, certo? Tiago, que é certo, muito, somos muito amigos, Uhum. e ele ganhou, ele estava entre eu e ele. E eu tela aqui picardia e tudo mais, e acaba o Tiago por ganhar, merecidamente, mas andámos ali os dois para ganhar o torneio, o melhor jogador do torneio. Só que aí o fair play. Sim, a parte do Não fair havia play. prémio fair play, mas aí Mas se calhar se teve calhar com influência. o fair play, se calhar tinha mais chances de ganhar, acabou Certo, por ganhar o certo, Tiago, mas certo. ficou em casa, que foi o mais importante. Faz sentido, faz sentido. E como estamos a falar aqui no futebol de formação, Ok, Alex. durante a formação jogaste com alguns nomes sonantes, Bem. como Nani, penso que o Cristiano Ronaldo jogou contra ti. Nas seleções no Benfica. jovens O também, Ronaldo, uns contra os o Ron outros. não apanhava muitas vezes porque o Ron já estava sempre escalões acima, Ok, tendo um ok. ano de Estava diferença, era sempre mais, ou seja, era eu ir para o escalão dele e ele um escalão acima. Exato. Poucas foram não joguei muitas vezes contra ele, consegui depois a mais tarde apanhá-lo na seleção A, foi onde apanhá-lo, salvo seja, né? Conseguir estar ao mesmo, estar no mesmo registro. Mas sim, o Nani já conhecia antes, viemos numa mesma zona, Ok, e jogámos ok. muito à bola juntos no campo do bairro. Uhum. E o Nani depois jogou até, se não me engano, até juvenil no Real. Real Massamá. Eu só vai aos 17 para o Sporting, Só creio eu. E treina nos dois, na- não Ou é? juvenil de Benfica e segundo ou no júnior de primeiro, já não me recordo. Ele é juvenil de segundo. Ok. E vai tarde. Era um bocado. Sim. Eu digo Para o vai talento dele, tarde, não é? para o talento e para as condições dele, vai tarde. Porque se a malta estivesse mais atenta, tinham recrutado quando era infantil. Mas acho que na altura também, se calhar, não se olhava tanto para Os o recursos eram talento. menos também, não é? Ou seja, Era tinhas menos recursos malta eram para ir ver, menos, para ver os clubes. e eram muito mais. E acho que também estava-se muito preocupado também com a parte física. Sim. A parte física acho que era algo muito importante. Ter muita habilidade, mas depois a parte física. Mas depois é franzino, depois é não sei o quê. Eu acho que E já não havia apostavam, não é? sempre um bocado desta dúvida. Não é preconceito, mas é. Porque há Sim, uma mas era um preconceito bocado, sobre um jogador. exatamente, É mas era franzino, é magrito, não essa sei o quê. dúvida, será que consegue aqui compete, mas consegue competir connosco quando for jogarmos contra equipas do mesmo nível, E se é pegar fisicamente nele, superiores? metê-lo lá. Exatamente. Não é? Nada como testá-lo. Até porque um jogador desses, treinando com os outros e contra os outros todos os dias, Não, por Vai dar norma, o up, não é? jogar com melhores jogadores faz-te melhor jogador. É isso. Exatamente. Acho que e vê-se jogadores que fizeram boas carreiras, tiveram certos registros, depois saem daquele registro e tu, epá, mas desaprendeu, não. Uhum. só que o nível ali, O não é? nível é O diferente. ambiente, não é? Um ambiente mais competitivo, as equipas B estão a facilitar isso, não é? aos jogadores com tanta qualidade que fazem os outros melhores, que não acredito que haja muitos jogadores com essas características, mas é mais fácil. Dou agora um exemplo, sem aqui, antes de mais, sem estar. Tu aqui estás à vontade, não é? Não, estou a dizer Aqui isto, nesta casa, pode estás- haver algum adepto do Casemiro e achar que eu estou a falar mal do Casemiro. Acho que o Casemiro é um jogador fantástico, mas o Casemiro do Manchester não é o Casemiro do Real Madrid. Exato. O contexto, não é? Há uma razão pela E qual outra o Real vez, Madrid não, vende, não é? estou a dizer que os que jogam no Manchester são melhores ou piores, mas quer o Kroos, quer o Modric, Exato. ajudavam-no a ser melhor jogador. Certo, certo. Isso é uma realidade. Isto O que estás a dizer não faz todo o é sentido. sequer uma opinião, é um facto. Sim, sim, sim. Essa que é essa. Exatamente. O E contexto o coletivo. contexto é importante. O facto de também jogar com o Benzema, com o Bale, com o Ronaldo, Exatamente. tudo isto ajuda. Depois meteres o Isco como suplente de luxo, o Rames suplente de luxo, tudo isto naquele contexto servia. Esse Real Madrid era uma coisa. É uma agora coisa- agora começaste a dizer os nomes e eu a pensar. Não? Três Champions o League Morata, seguida. o Morata era suplente, Sim, o sim. Rames era suplente, o Isco era O Isco era suplente. suplente. E agora mesmo vendo os suplentes de hoje em dia, Brahim Dias, Ceballos, é um luxo. Sim. Mas sem tens dúvida. alguma história que nos possas partilhar da formação? Dos com- tempos dos tempos de assim, da formação no Benfica? Uma engraçada ou uma Uma engraçada. que lembres o. A que me vem mais à memória, que não é muito engraçada, foi nós Ai. fomos uma vez a um torneio, já não sei qual é que foi o torneio, e jogámos contra o Sporting. E tem depois um final feliz. Mas, Pronto. Pelo menos isso. sim, mas eu também não ia contar se tivesse final feliz. Exato. Não tinhas de pôr aqui na Não, chapa, não, não é? não, Exato. ia guardar isto até ao fim, até alguém realmente me expor. Mas não, vou guardar até ao fim. Nós vamos a um torneio e perdemos o Sporting. Estamos a levar 5-0 ao intervalo. Ok. Epá. 5-0. Nosso Tem que treinador, escalão? juvenil primeiro ano. Ok. Estamos a levar Está a pensar se era futebol 11 já. 5-0 ao intervalo. Nosso treinador era o Zé Luís, conhecido Mister- pelo sim. Flecha.
Ajuda do Benfica, Zé Luís. Exatamente. E o adjunto, que era o treinador guarda-redes, o Mr. Zé Gato, Zé Henriques. E nós no intervalo estamos a levar 5-0. Mas 5-0 e não tocámos na bola. Uma coisa que não conseguem explicar. Isto já passaram, eu juvenil primeiro, tinha 14, então já passaram 25 anos. Início deste século? Sim, eu ainda me recordo disto, como fosse ontem. E entramos assim ao intervalo do jogo e nós desolados, o Mr. Zé Luís também super chateado, mas a azia do Mr. Zé Gato connosco é tão grande, o jogo acabou 7-3, em realidade nós ganhámos a segunda parte, ganhámos 3-2, mas ficou 7-3. Mais tarde, depois vamos jogar contra o Sporting, vamos a jogar na final do Distrital e ganhamos a penaltis no campo do Oriental. Mas a história é para dizer o quê? Que nós levamos uma dura tão grande, nem foi do treinador principal, foi do Mr. Guarda-Redes? Pelo facto de estávamos a perder, era da forma como estávamos a perder. Que não havia substância nenhuma. Parece que não, entramos quase em piloto automático e fomos completamente atropelados. Mas depois aquilo acabou bem, porque quando vamos para esse jogo fomos muito mais, não vou dizer motivados, mas havia aquela sensação de revenge. E temos que repor. Vamos para cima deles. Vamos ter que repor isto. Ou seja, esta derrota aquela derrota não pode ficar desta maneira e acabamos por ganhar o torneio. Aquela derrota pesadíssima não demonstrava o vosso valor. Não. O 7-2 não era a diferença. Não explicava a diferença. Era muito equiparado. Era o ganhar 2-1, o ganhar 1-0, era muito nesse registro. E essa mensagem do Mr. Zé Gato, já agora, o Mr. Zé Gato, para os nossos espectadores mais novos, foi um grande guarda-redes do futebol português, do Benfica, e foi durante muitos anos. Ainda faz parte. Uma série de jogadores desses fazem parte das estruturas de formação, ele ainda faz. E portanto, essa mensagem foi mais, não é por estarmos a perder, meus amigos, é a forma como estamos a perder. É a forma como não estamos a jogar. Como nos apresentámos vestindo a camisola do Benfica. Essa é mística, não é? Sim, ficou. Eu tive o prazer de ser treinado por ex-jogadores do Benfica, desde do Fernando Chalana, dos Baixo Lopes, ambos. Sim, também o Mr. Roquete. Bem, tiveste. Ou seja, eu tivesse uma transmissão de mística. Foi boa porque era sempre o ter que ganhar. Independentemente da equipa, não havia o céu A, B ou C. O campo ter que ganhar X, o adversário era indiferente. Não havia o queixar se era pelado se não era pelado. E nem havia, eu se lembro de uma vez jogar a Monte Lavarense, contra o Monte Lavar, e o campo tinha buracos e cheio de lama, chovia torrencialmente. Mas tinhas que recebê-lo redondinho, não é? E eu queria justificar é que nem nós tínhamos essa coragem, e nós miúdos tínhamos essa. Não vale a pena dizer nada, porque já sabemos o que é que ele vai dizer. Mais vale assumir só tentar fazer da melhor forma possível, porque rebater, dizer, porque o campo ele vai dizer que o campo é igual para os dois. Sim. Ou seja, não havia a procura constante de desculpas, não funcionava. Isto é giro, Alex. Isto toca numa das perguntas que eu sei que temos aí, que era sobre essa. Há pouco o Alex, e bem, posto essa questão. O teu percurso, jogaste 3 anos no futebol profissional, mas tu fazes uma série de anos na formação do Benfica. E nós, calma, Sportingistas e Portistas, já vamos sair aqui da página Benfica, mas é importante. É impossível não passar por ela. Exatamente. E foi uma página importantíssima. E portanto, nós tínhamos combinado fazer esta pergunta para puxar aqui o sentimento dos benfiquistas que nos ouvem também, que é: qual é o sentimento de jogar por essa grandeza? Como é que tu consegues explicar isso? É difícil de explicar. Porque eu sou muito parco de palavras, que é o mais provável, mas acho que esta reação a malta já percebeu. Sim, mas já consegue perceber. É mais fácil, não é mais fácil, mas só tanto lá dentro é que dá mesmo para realmente entender. Eu posso usar aqui imensas palavras e nunca vai chegar ao sentimento real. Então quando se faz o percurso, e quando se faz o percurso dos que mais jovens, qualquer clube, o intuito é sempre chegar à máxima categoria. E ser titular e e conseguires fazer isso e ainda conquistar títulos com esse clube, quer dizer, históricos ainda por cima, depois de depois de tanto tempo sem ganhar, o conseguir ganhar. A prova europeia, mais uma vez, vou voltar a ter um Benfica grande europeu. Sim, não é? E ser reconhecido como uma equipa que tem que ser respeitada. Ou seja, tudo isto acho que é difícil realmente estar aqui a descrever, só mesmo estando lá, mas também tinha que ter o meu background, porque eu tenho um sentimento, o João Pereira, porque na altura coincidimos que o João só primeiro que eu, depois até acabamos de ser companhias de quarto e tudo mais, mas tínhamos um sentimento muito parecido, tivemos as mesmas lutas, o mesmo objetivo também, porque era, apesar de alguma diferença de idade, o objetivo era sempre irmos melhorando e até ter a possibilidade de ter a oportunidade de jogar pela primeira equipa, e poder jogar e poder conquistar títulos com um clube que nós estamos aqui desde que somos crianças. E o que é facto é que tu tens essa oportunidade, assumiste-a, agarraste-a e fazes 3 épocas, como já falámos,
Taça Portugal, campeonato, Supertaça, quartos da Champions, são quase 100 jogos pelo Benfica. E isso também significa muito. Imenso. E eu tenho noção, se tivesse continuado no Benfica, Impressionante. teria feito mais um porradão E de jogos. aos 200. Sim, Possivelmente, bravas. Certo, possivelmente. Depois, por várias circunstâncias, acabou por não acontecer, Uhum. mas o sentimento sempre se manteve. Eu não teria sido jogador profissional sem a ajuda do Sem Benfica. aquele caminho E todo, quando não é? digo Benfica, digo todas as pessoas que estiveram envolvidas em todo o processo. Todas as pessoas foram importantes para ti. Todas elas, desde o Tagmani Nené, o Rui Rodrigues, todos eles foram. Se me estou a esquecer aqui de alguém, peço desculpa, mas. Até porque disseste todos, portanto. Sim, mas aqui os que me vieram logo assim à cabeça, todos eles tiveram a sua influência nesse processo. O Mr. Paisana também, o Zé Moraes, Rui Rodrigues também. José Moraes, certo? Ou seja, todos eles tiveram o seu peso Onde tu chegaste. porque aquilo conseguia Cada atingir bocadinho não também. só no Benfica, mas também como profissional. Exatamente. Espetáculo. Uma aprendizagem tão grande. É verdade. E tens alguma frase, te recordes, ou um momento que realmente foi uma aprendizagem para ti? Que alguém te Ficou tenha na dito retina? daquelas de, olha, não me esqueço mais desta para o resto da minha carreira. Mas não foi no Benfica, foi no Everton. Foi no Everton? Foi no Everton. O Manda vir. treinador adjunto, o Jimmy, não sei agora o Adjunto o David apelido, Moyes? do David Moyes. Para quem estiver, exatamente. E eu na altura tinha sido emprestado pela primeira vez ao Everton e eles queriam que eu ficasse, queriam comprar para continuar no Everton. E ele, antes de. É capaz de ser o último treino antes do último jogo. Nós, se não me engano, jogámos com o Newcastle em casa. Grande jogo. E ganhámos esse jogo 3-0, se não me engano. E ele, antes desse jogo, ele chamou à parte e disse-me algo do género de não desperdice o teu talento. Eu não esqueci de pensar, mas ele super sério. Ele não desperdice o teu talento. Faz as coisas de forma que consigas aproveitar o teu talento ao máximo, não o desperdices. Isto ficou-me assim a remoer, tanto que eu, passado uns anos, depois é isso com um colega de equipa mais novo. Usei também isso. Eu depois consegui perceber o que ele quis dizer com isso. E eu eu usei essa frase e isso nunca mais me saiu da cabeça. Ok. Eu assumi isto como que é o aproveitar ao máximo, não desde o treinar, o treinar como fosse um jogo, a seriedade, o profissionalismo, não deixar de desperdiçar, porque podes ter talento e não chegar lá. Se o resto à volta não é? Se o resto à volta não estiver em consonância, vais acabar por nunca atingir o teu expoente máximo. E isso foi assim que eu assumi a mensagem dele. Pronto. E depois acabaste por seres tu o transmissor da mensagem. Cheguei depois, a passar a outro, não sei se pegou ou não. se pegou ou não, mas fiquei contente de ter a possibilidade de ter passado essa mensagem também. E foi a tua experiência a falar mais alto também, exatamente. E achava que para ele, apesar de não em nenhum momento era um caso perdido, mas achei que era uma boa mensagem que ouvisse isto mais ou menos na mesma altura que eu ouvi. Ok. Depois vai demorar tempo a processar. É que não é, foi dito agora e assim, agora ficou certo, isto, já vai entrando, não é? Não, vai entrando pouco a pouco e quanto mais cedo se for dito, mais tempo tem mais tempo assimilar, para assimilar, ainda pode ser, se for necessário a mudar alguma coisa, tens tempo para estar ainda. E como agora falámos no Everton, como jogaste na Premier League e na La Liga no Valência, Sim. quais foram as principais diferenças que notaste da La Liga e da Premier League? A Sim, logo intensidade? assim, a intensidade, logo Olha, a primeira. já que esta gira, porque nós a semana passada e a malta estava em casa, nós fizemos aqui um desafio meu e do Alex, uma brincadeira nossa que foi: bora lá pegar naqueles 11 que nós achamos que são os melhores da Primeira atualmente e os da La Liga, e bora fazer aqui um mix. Mais jogadores E da a malta La fez Liga. lá em casa também. E pronto, e lembrámos disso. Eu Ias acho, dizer? Premier League muito mais intensa. Muito mais intensa. Energia nos jogos. É tudo muito mais o... Não Vai, sim, não vou dizer jogos partidos, mas campeonato muito mais físico. O espanhol, menos na altura em que lá jogava, ainda há um bocadinho disso, mas era futebol muito mais trabalhado, muito mais bem jogado. Eu lembro que nós íamos jogar o Valência, que nós competimos pelos 4 primeiros. Era um grande Valência, sim. Olha, foi Atenção, era um grande Valência. Ganhou a Não, Copa del Rei. Ganhámos Copa da Rei no ano que quase descemos de Eles divisão. estavam sempre o top 4 para ir à Champions, sem dúvida. Esse Valência era um Valência. Basta Aliás, dizer, o Valência é um grande clube. David sim, Silva. Valência é um David clube. Silva, David Jovem Villas, David Silva. Joaquim, Vicente, Albelda, Morientes, Apanhas Elguera, o Barra ainda. Barra, o Pipo, o Barra, o Albiol, o Canizares na baliza, Fantástico. o Marchena. Bem, Eu fui apanhar bolas do Marchena no Benfica. E depois fui colega dele no. depois apanhaste exatamente. Fui colega dele Isso no é sempre Valência. engraçado. Sim, fui apanhar bolas em vários jogos. O Marchena jogava no Benfica, depois fui colega dele no Valência. Já estive no Mestalha e o Valência é mesmo um grande clube. Já lá fui ver um jogo do Valência. E era muito competitivo. Mas mais técnico, não é? O futebol Sim, espanhol. isso para dizer o quê? Nós chegamos a jogar contra o Málaga, que na altura era uma equipa que estava. Era uma boa equipa. Jogava muito bem a bola, mas estava numa fase difícil. Acho que é o pós-Pellegrini. Ok. Penso que eles têm aquela fase, ou é antes do Pellegrini.
Com Eu o acho que Pellegrini antes, vão às talvez. meias finais de Champions. Com o Com o Viseu Perdem- estava lá, Perdem o no último Duda. minuto com o Dortmund. Exatamente. Eu não sei, eu acho que é pré. Pré-Pellegrini. É pré-Pellegrini, porque entretanto depois o Isco vai para o... Também ainda apanhou o Isco muito Fantástico. novo. Ia, que O jogo. Paco Alcácer também eu apanho muito Certo, novo. certo. Isco e David Silva sim. jovens. Sim. Isto é um privilégio. O Fantástico. Silva já estabelecido. O Silva já era antes Não, já antes de ele ir para o City. era, Ok. sim, Já era um nome. era Real Madrid, era Barcelona atrás dele, só que Valência para vendê-lo internamente Espanhola já era. O Aragonés já era sim, um já era, habitué. Sim. já era quase um clássico na seleção espanhola já, muito novo, mas era. E como estava a dizer, fomos jogar contra o Málaga e o Málaga até a posse de bola nos ganhou. Uma equipa que estava no Isto lá em Málaga, lá no La Rosaleda. exatamente, e nós saímos de lá, se não me engano, acho que empatamos o jogo, mas com uma sensação que o jogo foi. Ui. Não acho que. Sim, o Podia jogo ter foi- caído para o lado de lá, não é? deles. Se tivesse caído para o lado deles, não teria sido nada de fora de normal. E era isso que, por exemplo, eu lembro para um jogo que ficou muito na cabeça. Foi nós jogámos, Everton Derby County, ainda jogava o Robbie Savage. Robbie Savage, Oh. certo. Esse é aquele Grande derby nome. county que fica em último com muitos É, poucos pontos, que é o exatamente. recorde até agora. Era uma O equipa. Southampton neste ano está quase a bater esse recorde. Sim, mas era uma Se mantiver equipa assim. limitada. Mas o que é que senti mais nisso, por exemplo, para comparar? Era que não jogava muito bem, mas era uma equipa muito aguerrida, batalha, tentavam fazer com que o jogo fosse aquilo que eles pretendiam, que era bola, era Kick and bola, rush. para a segunda bola, para depois estarem Brexit. perto e andarem a dar umas porradinhas. O Robbie Savage que não gostava. O Robbie Savage era danado. Sim, ele Era. não gostava de dar umas porradinhas. Então, a diferença entre uma equipa nesse nível e aqui, por exemplo, com o Málaga, que não era o último, mas que também estava nesse processo para não descer, Percebo o que estás a dizer. jogavam futebol diferente, Tecnicamente, tecnicamente não é? era muito mais evoluído. Aham. Isso para mim era a maior diferença. Eu por acaso sempre disse, isto é meramente a opção pessoal, para mim a Premier League é a liga mais entusiasmante, que eu mais gosto de ver. A La Liga para mim é a melhor liga em termos de passe de recepção, de qualidade técnica. Eu, Jogo todas jogado, as equipas, do Leganés Jogam ao bem. Real Madrid, Jogam têm jogadores bem. com qualidade técnica. o que Sim, diferencia depois é a qualidade dos intervenientes. É o que vai, porque eles têm de ter uma forma de pensar o futebol muito. Vem da base, não é? É muito ok. Nós jogamos desta forma e vamos manter esta forma Ok. de jogar. E depois os intervenientes é que Interessante. depois vão mudar, né? Sim, sim. Tens o Vinícius, o Mbappé e o Rodrigo, Depois é uma quando tens coisa, né? esses Sim, elementos, sim, Né? Jude Tudo o que tu Bellingham. fazes é a chance de serem Tal e ser qual. bem conseguida é Verdade. muito superior. E antes de jogares num Bernabéu, num Camp Nou, qual era o sentimento? Especialmente a primeira vez que devia haver uns nervos ou não, Manel? esses eu acho que e eram clássicos na altura. Sim, mas Com acho que fiquei Valência mais na altura. nervoso, também era mais novo. Acho que fiquei mais nervoso quando o meu primeiro jogo que eu estou envolvido com o Everton foi em Anfield Road. Merseyside Derby. Yeah. Bem, E e nós- estreaste num derby de... Bem, Eu isso é- acabei por não jogar. Ok, mas já estava. mas pelo estava menos no banco. sentiste aquele peso. Não, mas senti que senti logo E foi que Anfield? durante a semana, sim, senti Em logo. Anfield. Nós perdemos 1-0. Perdemos 1-0 e acho que o golo é do Fernando Torres. El Ninho, bem, que o na meu- altura... O meu jogador favorito que eu vi jogar no Liverpool. Eu acho que é o Fernando Torres. O Torres golo na é dele. altura arrebentava tudo e todos na Primeira Mas Liga. eu era uma não- coisa. eu não sei, é o Torres, é um deles. O Torres é o Soares, mas eu acho que é o Torres. É um canto, nós tiramos eu a creio que é bola. o Torres. Eu acho Na que é o época Torres em também. que é, digo já. Eu acho que é o Torres. É A o bola vem Torres. cá para fora e depois aquilo embrulha outra vez e o Torres faz 1-0. E um jogador que tu chegas É à quem que é o Premier Torres, e é o digas, Torres. isto é surreal. Fernando Torres, por exemplo. Não. Steven Gerrard. TVG, Meu Deus. meu ídolo. Meu Deus. Dirias que ele é o melhor médio inglês do passado recente? Pelo menos tu te lembras. Com Pois, Lampard, Paul Scholes. pois eu lembro desses difícil. três, não é? É difícil porque eu apanho o Scholes um pouco mais velho. Uhum. O Scholes dos anos 90, acho que é o primeiro médio com essas características. O tal 8 ritmo Com de chegada, Barcelona, com chegada. golo, dominava tudo o que era o passe-recepção. e com suplesse. Sim. Acho que o Lampard, muito bom também, mas Arrebentar na altura do acho Chelsea. que era muito mais entradas de segunda linha, muito bom rematador. E o Gerrard, acho que de todos eles, acho que era o mais completo. Tudo, não é? Acho que era o mais completo. Uma intensidade abismal, defendia muito bem, fisicamente era um monstro, estava bem à baliza, aparecia bem de segunda linha. Ele parecia que se desmultiplicava pelo campo. Tu agitava a sensação que era mais que um que andava a jogar. Acho que agora há uma petição nos adeptos de Liverpool, ao lado de Anfield, que é o Stevie G, infelizmente, não foi campeão pelo Liverpool. Pois não, Nunca conseguiu, que nunca parece. conseguiu ser. Teve aquele escorregadela, bem nos Sim, lembramos, contra o Chelsea. contra o Dembaba, contra o Chelsea do Mourinho. E há uma petição para se o Liverpool já estiver campeão nos últimos 3-4 jogos Vou da época, escrever. para inscrever o Stevie G para ele Era ficar tão com bom. o medalha de Era campeão. tão bom, Isso merece. era Mas engraçado. eu nem sei se Mas eu ele- acho que ele não ia querer. Era o que eu ia dizer. Ele é tão competitivo, não é? O espírito dele. Era isso que eu ia dizer. Não só tendo jogado contra ele, mas eu não queria que ele fosse aceitar isso. Até porque seria algo que ele não ia sentir que era meritório.
Ele não participou, Sim, sim. ia estar quase a apanhar a boleia de quem o conquistou. Não acredito que ele também fosse aceitar isso. Certo. É giro pelos adeptos porque é um reconhecimento. É o carinho dos adeptos, mas ele É fantástico, competitivo, não é mas eu animal como não competitivo. acredito que ele fosse aceitar isso. E agora eu queria puxar aqui pela seleção, porque sim, estiveste com. Vamos à seleção, bora lá. Quão importante para ti foi Fernando Santos? A nível da carreira, a nível. Pronto, na progressão como jogador na seleção. Sentiste uma ajuda? Ajuda a sentir no sentido em que depois de tanto tempo, tanto fora da seleção, voltou-me a chamar. Mas se eu tivesse que pegar para alguém que eu acho que tinha sido diferenciador no toque a seleção, diria que de Missa Scolari. Salário. Mudou a história, o curso da seleção também. E não, as dinâmicas, o facto também a primeira vez que sou convocado é com ele, eu acho que tem um impacto maior o Scolari do que tem realmente o Missa Fernando Santos, que também tem a sua cota à parte. Bem, porque é o teu regresso aí na É um altura. regresso, sem Exatamente. dúvida. É o permitir-me que pudesse-me provar outra vez que fazia sentido ou que podia fazer parte E do deste género, grupo. não estás esquecido. Sim, Estás a um grande nível e nós estamos a ver, não é? Se Exatamente. estiveres ao nível que tens de estar para poder estar connosco, virás. E que a malta sabia que tu tinhas, que era o teu nível, que era um nível elevado. isso, haver essa abertura, obviamente foi importante, mas a nível de importância geral, eu diria que é o Missa Scolari, Ok. porque se for ver bem, sendo médio, vamos ver os médios na altura, Sim, sim. só os 3 do Porto já era uma complicação. Sim. Pois Sim. ainda havia o Tinha João Moutinho, João, que entra em grande no Sporting na altura. Viana, Carlos Martins, Custódio. Ou Qualidade. seja, tínhamos uma série E de eram jogadores. todos daquela altura. Sim. O Petit. O Tiago, Exatamente. Bem, ou seja, já que na altura sai do Benfica para o Chelsea, depois já para o Lyon. É campeãozão no Lyon. ele é imenso Juventus tempo. Leão, Leão Juventus. Ele sai Benfica-Chelsea direto, não é? Hum. E depois do Chelsea vai Lyon e Juve. Mas isto Acho que é Lyon interessante. Juventus. É interessante que Mas já falas viste a duas quantidade fases. de nomes que tu disseste? No Exato, meio campo, a qualidade. E todos selecionáveis. Exato. exato. Todos Que é selecionáveis. um caso que temos hoje em dia também. E tanto que é os nossos eu médios hoje em eu dia. digo os quartos do Sporting, porque o Sporting jogava em Los Angeles, Uhum. o Custódio jogava, o Martins jogava, o Viana jogava, O Moutinho interior, o Moutinho também direito. jogava interior. Uhum. Também que eles tinham o Rochenbach, que às vezes jogava de 6, mas às vezes também jogava pela esquerda ou pela direita. Uhum. Ou seja, todos esses quatro médios eram todos selecionáveis para. Sim, sim. Ou seja, isso mais os do Porto. Eu, E tu estavas o lá. Petit, Exato. o Tiago estava depois, entretanto, tinha emigrado. Ou seja, eram muita gente de qualidade, não é? muita cão para um osso. E Sim, falaste sim. duas fases diferentes na seleção, o que demonstra a tua longevidade como jogador, como tiveste de adaptar como profissional. Tens alguma aprendizagem que tu achas que foi crucial para esta adaptação como jogador? Tanto Até numa porque fase de 2004 com a seleção e depois em 2018 no Mundial da Rússia. Até pegar nas tuas experiências da Rússia e da Turquia. Exato. Que a malta podes valorizar aqui às vezes em Portugal. Foste campeão. E no isso tens Lokomotiv. esse know-how, portanto. É normal sempre desvalorizar, porque o que é feito nesses campeonatos, eu assumo isso com naturalidade, pode sempre dizer, ok, é feito num campeonato turco, não é feito no campeonato espanhol ou no inglês. E até essa opinião é legítima, porque fazer isto em campeonatos mais competitivos implica melhores equipas, melhores jogadores. Sim. Certo. Isso está tudo. Portanto, mais dificuldade à partida. Em teoria, não é? A teoria sim, Em mas teoria. depois tem que também perceber que também para se ingrar no estrangeiro tens de te adaptar à cultura, tens de te adaptar ao futebol, tudo isto para depois ainda te sobressair como sendo o melhor. Tudo isto custa. Certo, Por mais que não seja os top 5 ou a top 5 league, Sim. mesmo sendo noutro campeonato, eu passei pelo campeonato russo, pelo campeonato turco, não desvalorizando aquilo que fiz. E passaste em grandes, atenção. Sim, em sim. grandes. E conseguimos ser sempre competitivos. Exato. O Lokomotiv escolheu um bocado mais, que depois conseguimos ir 3 anos seguidos à Liga dos Campeões. Sim, vocês têm ali uma Fase bastante boa boa, fase, muito boa. porque Sim. o clube vinha de uma fase que já não era campeão há 14 anos, já não ia à Liga dos Campeões há 14 anos, e nós conseguimos reverter um bocado isso e a dinâmica mudou-se. Ou seja, obviamente não fui só eu, houve vários jogadores, o treinador também foi muito importante, mas conseguimos mudar esta dinâmica. E isso acho que tem muito mérito, independentemente de ser no campeonato que foi. Certo. E acho que para mim foi importante isto ter sido valorizado, na altura caída ao Mundial. Ok. Alex, eu sei que tu tens aí duas perguntas mais individuais para o Manel, da opinião. Vamos querer saber aqui a tua opinião sobre duas coisas. São simples, tu vais sair a jogar fácil. O Manel vai pegar na bola e vai em progressão até a outra área. Mas antes disso, só para pegar, já falámos dessas experiências todas que tens tido e que o Alex dizia que foi muito importante para essa tua longevidade no topo, na carreira. Foste treinado, entre outros treinadores, por Camacho, já falámos, Trapattoni, Ronald Koeman, Redknapp, David Moyes, Unai Emery, Slaven Bilic, Yuri Semin. Destes, Koeman 2 vezes. Koeman 2 vezes, no Benfica e no Valência, exatamente.
Para termos uma noção, Harry Redknapp, que treinou-te no Portsmouth, esta semana Eddie Howe, treinador inglês, ganhou um título interno pelo Newcastle, desde Harry Redknapp no Portsmouth, que não havia um treinador inglês a ganhar. Portanto, estamos a falar de treinadores, uns mais clássicos do que outros, mas todos eles históricos. Diferentes. O que destaca-me qualquer coisa de um deles? Todos. Está à vontade. Eu acho que, para começo pelo Camacho, a competitividade. Lembro às vezes ele, A tal competitividade. quando nós tínhamos, eu não sei que idade que ele tinha na altura, mas às vezes via os jogos dos os que jogaram menos ou os não convocados, tínhamos o treino a seguir, ele às vezes treinava connosco e ele treinava a sério. Ele treinava a sério. Não ia lá com fladinhas massas nem com pé mole. Não vinha com meias modas, treinava a sério. Se tivesse de dar umas porradas, dava umas porradas. Se tivesse que chamar a atenção, porque a sua atenção não era como treinador, como colega. Mesmo ali ao vosso lado. Sim. Passa bem ou recepciona melhor. Vais sempre levar aquilo como é o treinador que está a falar, mas ele tinha essa reação como se fosse mais um. E tens um treinador que, independente da idade, tinha aquela competitividade, tu acabas por ser contagiado por tudo isto. Isso é a primeira coisa. E assim mais 2, 3 características que temos de outros treinadores. O Trapattoni, a calma dele. Ele parece que eu já vi este filme. Eu já vi um jogo antes de acontecer. Vocês estão todos muito nervosos, mas eu já vi este filme várias vezes. Eu tenho 40 anos disto ou 50 anos disto, como jogador, como treinador. Eu tenho mais ou menos noção do que vai acontecer. Certo. E vocês está tudo muito nervoso, mas não levar isto com calma. Confiavam nele, pois. Não havia outra, porque ele acabava de ter razão. Pois. Né? O Nai, a nível de preparar jogos, acho que foi o melhor que eu já vi. O Nai Emery. A preparar jogos. Portanto, não é à toa que ele faz as épocas que faz no vosso Valência, no Valência, depois no Sevilha, no Vila Real, agora no Aston Villa. Ele é um treinadorzão. A preparar jogos eu acho que é capaz de ser do melhor que eu já apanhei. Porque eu também apanhei treinadores de outra geração. Ele se calhar é dos primeiros treinadores que eu apanho. Dos jovens, né, da nova escola. É um bocadinho mais perto da nova escola. A análise dele do adversário. Super detalhado. E o que fazer era capaz de ter sido o melhor que eu apanhei. Ótimo. E tendo passado 2 vezes pelo Coleman, tens de ter aqui uma palavrinha ou não? A do Ronald. A do Ronald é mais difícil. Tínhamos uma relação muito boa. Eu também tenho culpa no cartório. Não pode ser só o Mr. Ronald. É das duas partes, não é? Quando há um divórcio. Para dançar, tem que dançar os dois. Não dá para dançar só um. E aí dançámos os dois. Mas sim, no Benfica não funcionou muito bem. No Valência ainda pior. Mas dali. Eu sou suspeito de falar, não tirei muita coisa porque também não olhei para aquilo com olhos de ver. O David já estavas pé atrás, já tive pé atrás e nunca tive disposto a ver, tirar alguma coisa positiva de tudo isto. Com o Moise já... O Moise também era tiro também um bocado a parte da competitividade. Não havia descanso, era sempre tudo a 100. Os treinos, o ir para o jogo, aquilo era tínhamos uma equipe muito competitiva. Certo. E conseguir, na altura eram os Big Four, e andávamos sempre ali no 5º, 6º lugar. Para nós era, o Everton na altura chegou a quarto com David Moyes. Era ótimo. Depois, eu não apanhei essa fase porque é eliminado pelo Vila Real no Tim Cahill, é verdade. O australiano, é verdade. Sim, o time era... Marcava golos bem disposto. Do nada. Fazia golos. Do nada. Depois eu não consigo dizer qual era a posição do time. Ele não era médio porque tinha características de médio. Não era um segundo avançado, não? Ele não era aquele de vir a jogar. Mas depois ele tinha processos muito simples. Ele parecia quase mais ponta, que era... Jogava de frente e depois, amigos, eu não quero mais nada com vocês. E agora eu vou para dentro da área. Vocês metam lá a bola que eu depois resolvo o resto. Havia 2 jogadores muito parecidos na Premier que me fazia, o Tim Cahill fazia lembrar um jogador que apareceu depois, que é o Chicharito. Também um jogador de primeiro toque só. Sim, também não era um ponta de lança, também não era um médio. Processos muito simples. Toque e recepção e aparecer na área para finalizar. Se eu sou bom nisto, não vou estar a despender a minha energia naquilo que não interessa. Exato. Eu sou bom aqui. Vocês têm que colocar a bola aqui, depois eu faço o mesmo. E o time era muito complicado nesse aspecto. E muita gente avalia David Moyes da forma errada, que depois foi ganhar a Conference League vários anos depois do Everton. E agora voltou. Ganhou a Conference League no West Ham. O West Ham não ganhava um título europeu há décadas e agora está a fazer um trabalhão no Everton que estava bem cá em baixo. Sim, o David certamente tem muitas qualidades. É um treinador mais antigo, mas eu acho que ele, de certa forma, também está a tentar se manter moderno. Está a agora a adequar-se, não é? Está-se a adaptar à realidade ao dia de hoje, senão não consegui treinar. E deve ter sido duro não ter ido para o Manchester United para ser o sucessor de Sir Alex Ferguson e não ter resultado. Isso foi um trabalho duríssimo. Sim, mas e depois dele vieram todos. Todos sofrem. Se tivesse ido outro treinador, eu penso que ia sofrer da mesma forma. Tens alguma história? Jogaste com o Ruben Amorim? Eu, camadas jovens, depois o Ruben na altura do Alan Murray,
não só o Ruben, acabou-se com as equipas B, Ok. Sim. e é quando há, Pois foi. e saem muitos jogadores, uns vão para o Belém, para o Belenenses, outros Sim. vão para o Sporting, o Miguel Veloso vai para o Sporting, O Ruben o para Ruben vai para o Belenenses. Belenenses, e houve outros jogadores que vão que o Benfica achou por bem. Achavas que o Ruben ia ser treinador? Ele já era, como colega Já de formação, era- já era daqueles que estava atento a outras coisas do jogo e outros aspectos e corrigia. Não consigo dizer isto porque eu não, mesmo como profissional não apanhei muitas vezes apanhei a seleção sub-21, na seleção A não sei se eu apanhei, mas pelo estilo de jogador até poderia dizer que sim, Ok. porque era um pensador, Ok, ok. analisava sempre, tentava sempre tomar a melhor decisão no momento certo. Uhum. Há muitos jogadores que são um bocado mais instintivos. Perceber o adversário. A bola chega aos pés, depois é que eu penso, e como tem a habilidade e as Sai capacidades, os fácil recursos, depois, não é? aquilo depois sai Sai porque fácil pronto, depois. é quase instintivo. Aham. Depois há aqueles jogadores que são muito mais pensados e Sim. pensam 20 vezes antes, olha, eu se fizer isto tenho estas possibilidades, se fizer aquilo tenho outras possibilidades, e o Rumo parecia mais esse tipo de jogador, não dizendo não tinha esses recursos, tinha esses recursos Sim, também, sim. mas era mais um pensador de jogo. Faz sentido que ele tenha se tornado treinador e tenha esteja a ter esse sucesso. O sucesso está a ter agora. Antes de irmos às dinâmicas, Alex, Exato, aqui umas é perguntinhas isso. Faz uma, rápidas. faça Força. outra. Quem dirias que é o jogador da atualidade mais parecido contigo, nacional e internacional? Parênteses, vocês têm que ir, a quem não viu, malta mais nova, vai lá ver os vídeos do Mané Lelé, se faz favor, que na altura era inspirado no Maquelele. Deixa eu A ver. nível de condução de bola, a nível de drible, a nível de determinação. Mas é um bocado. Hoje em dia, sim, Hoje em dia. tu vejas assim, que te salta assim ao olho, olha, este tipo é parecido comigo, que lá fora, ou um cá dentro, ou ambos. Ou um jogador que te inspirou no passado também, se for mais fácil ou não. Eu se calhar vai ser mais fácil isso. Apesar. Sim, quem inspirou, mas não quer dizer que seja parecido, senão parece Certo, uma certo, mas inspirou. blasfémia. Mas o Zidane gostava muito. Ah, claro. Zidane. Quem não, não é? Parava o Quem tempo à não, bola. quem não exato. tentou copiar e quem não se magoou. Estou a fazer a roleta, quem é que não Puxei tropeçava isso na bola, mesmo, não? puxei Quem- isso quem não- Puxei isso mesmo, é verdade. Sentimento é mútuo. Mas Eu hoje em diria dia mais. um médico tu olhas assim, olha, este jogador ou este miúdo, pá, de facto é aquela área a área que tem progressão, que tem aquela passada parecida com a tua, aquela proteção de bola que tu tinhas também. Isso diziam colegas meus que era parecido, apesar de não ser assim, é um bocado é mais novo que eu, obviamente, mas são todos. Mas eu diria no Dom Belé. Ok, Olha, é verdade. Bom jogador. Porque Na proteção de bola, por quem me exemplo, disse isso, por acaso foi na altura, mandou-me um vídeo, o Silvio Pereira, O Silvio, sim. mandou, pá, mano, este gajo é igual a ti. Eu a ver o vídeo, pá, e tinha coisas parecidas. Mas olha que é verdade, é? Pá, esse é o primeiro que me veio assim à cabeça. Foi no Dom Belé, por acaso. ok, boa. Tango Por em acaso Dom foi- Belé é um Dom excelente Belé. Sim, exemplo, é verdade. ele foi assim o primeiro que me veio assim, porque por acaso o Silvio mandou-me Eu digo-te um vídeo dele na eu digo-te altura. assim, principalmente na progressão e na proteção Na que tu fazias com proteção, a proteger a tu bola. largavas a perna Sim, sim, para proteger a bola e eu consigo ver isso E no ele, Dom por Belé. acaso, o Silvio mandou-me esse vídeo e depois ficou-me isso na cabeça. Giro, Dom Belé. É um bom nome para a malta apontar aí. Olha, Manuel, vamos para as dinâmicas. Última pergunta, assim muito fácil. Diz-me. Neste momento está o Benfica tem um jogo em atraso para o Sporting no campeonato. Se ganhar esse jogo em Barcelos, iguala e vão os dois igualados com é uma semelhança com a tua época de campeão. É que a penúltima jornada é Benfica Sporting na Luz. E quem é que tu achas que vence o título este ano em Portugal? Assim, do teu faro. meu feeling. Eu acho que é o Benfica. Isto não tem nada a ver com a parte clubística. Sim, eu é acho, o teu feeling, exato. eu acho que sim. Apesar do Sporting agora entrar numa boa dinâmica a ganhar. E tudo volta ao mais. Gyökeres à forma, estão a voltar Tudo agora no isto, ginásio, tudo ainda isto- vem o pote. Foi o mercado de E- inverno também, contratação Sim, do O Bruma. Benfica, se calhar, contratou bem no inverno também, não é? Eu acho que o Benfica não só contratou bem no inverno, desde o Dal, o Bruma, e o Pavlidis também a nível de Disparou. forma Pois. deu um salto qualitativo. Eu acho que ainda tem que voltar ao Di Maria. Uhum. Sim. Eu nesse aspecto acho que o Benfica está em vantagem não só porque também joga em casa. O tal. Imagina que chegam os dois em igualdade pontual ao tal derby. O jogar em casa acho que tem que ter algum tipo de Sentiste vantagem. isso na pele na altura. A penúltima jornada Sim, foi um Benfica Foi um Sporting jogo em casa. igualado, mas eu acho que nós tivemos um pequeno ascendente sobre o Sporting, apesar do Sporting ser para mim a equipa que Era praticava uma belíssima equipa. E jogava muito bom futebol, é verdade. muito bom futebol. Era a equipa que jogava melhor a bola. De Sporting longe. do José Pesar na altura. De Exatamente. longe, a equipa, o facto de terem perdido connosco na taça, parem connosco em casa no penúltimo jogo do campeonato, ainda perdem para o CSKA, foi um bocado de surpresa que o Sporting jogava muito bem a bola. Faz lembrar aquela equipa com as vias distâncias do Jesus no Benfica que também perde todas as finais, Liga E Europa, jogava Taça muito bem. e Campeonato, mas jogava muito bem. Não jogava muito bem. Verdade. Esse Sporting de Pezero jogava muito bem a bola. Verdade. As dinâmicas eram muito boas. Mal também sempre muito em forma. Eles também recordam que eles também, quando vêm já contra nós, venciam o Lietzen, venciam o Enakari também. Certo, Também terá tido. E o Lietzen nos derbys era tramado. Era complicadíssimo. Eu lembro nessa época. Era o Lietzen antes e depois o Taquara. O Lietzen, houve um jogo que é depois do Natal, que ele vem
Ele chega tarde de férias e ganha, perdemos 2-1, ele faz 2 golos. Levezinho. Era... Mas fazia era acontecer. mais do mesmo, sim. E falaste em dinâmicas, agora vamos Vamos a desafiar-te, isso. E a Manel. primeira é que o Tiago Silva, o nosso espectador, sugeriu, não é, Alex? Exato. Do Five... Não. Não vamos. Não, desculpa. Isso é a Tens razão. seguir, Pedro. Já Isso é a estás a seguir, sim, já me estou a adiantar. adiantar. A com primeira pressa, não é uma estou. dinâmica chamada Quem Sou Eu, em que eu vou dizer aqui frases e terás de adivinhar quem é o jogador que representa as frases. Exatamente. Então, começando aqui, joguei no Barcelona, Atlético, Valência, sou avançado, venci o Europeu e o Campeonato do Mundo, eu sou Jogou no Atlético, Madrid. Atlético Madrid, Barcelona, Valência. sim, Avançado. avançado. David Villa. Toma. Pimbas. Nem prestanejaste. Tá Bem, feito. e foi acho que só não foi campeão no Atlético de Madrid. Não, foi. Foi. Foi logo no primeiro ano que chegou. É no engraçado, Atlético Madrid. porque o, Pois é. o Barcelona, Sim, é verdade. o Barcelona tem a mesma decisão com ele e com o Suárez, são os dois campeões. E os do dois Real são campeões Madrid. E foi o Atlético. André Aberto, o diretor desportivo, que Então agora o vai Villa para o é campeão Arsenal. no Atlético de Madrid em 2012, 13, 13, 14. Eles fazem não. uma coisa com o Exato. Suárez passados uns anos. E o Suárez depois em 2021 também trocam com o Griezmann. Foi? O Griezmann Vai vai para lá. o Barça, não é campeão, e o Suárez vem para o Foi Atlético. o André é verdade. Aberto. Não era o suficiente dar o Villa. E agora os adeptos do Arsenal que estejam Bem, à o espera de Villa era um acontecer o craque. mesmo. É também Caracalhão. contratar-me um Caracalhão. Aquele gol ponta de dele lança. contra Portugal no Mundial da África do Sul. Ou Sim, mas Eduardo, que ele corta tinha- para dentro. Ele Ei, tinha tantos pormenores que acho que eu tive o privilégio de poder jogar com ele, acho que nem toda a gente tem Sim, noção sim. disso. Ele era um jogador mesmo muito acima da média. Eu até acho que ele é subvalorizado, muito honestamente. subvalorizado, eu Sim. É concordo classe contigo. mundial, David Não, Villa. Sem não, dúvida. mas se calhar se fizer um poll e, De avançados, se não é? alguém não disser o nome dele, poucas são as pessoas que vão dizer, olha o David Villa. Exato. Certo, certo. Na Porque história acho que é da La Liga este subvalorizado. século, É Benzema, Suárez, David Villa tem de estar no leque. Não, mas tem que estar e sem pestanejar. O David, se calhar sou suspeito porque joguei com ele e tinha a oportunidade de vê-lo, apesar que ele não era um jogador que treinasse muito bem. Ainda lhe deu mais mérito, que ele não era um jogador que treinasse muito bem, mas depois os jogos era jogador de jogo. Ok. O tal jogador de Era jogo. jogador de jogo. Ele A super chegava competitividade dele chegava no ao jogo. jogo e aquilo, ele tinha a Aham. capacidade de mudar o chip muito rapidamente. Alex, dizes tu agora o segundo ou digo eu? Eu digo mais um, Diz digo mais um mais e um depois eu aqui, digo, ok. mais um internacional. Sou um treinador de futebol, fui treinado por David Moyes e fui formado no Barcelona. Isso é o Mickey Arteta. Mickey. Mickey sim, o Mickey. Ok. Só para nós Sim, sabermos. o Mickey. E Mikel Arteta. surpreende ele estar no Arsenal agora e Ah, bocado ser falamos do Amorim, treinador agora tão bom. Arteta, pois. O Mickey, que partilhei mais tempo balneário com ele, não. O Mickey dava ares de. Sim. Era muito corrigir, o trocar ideias com os treinadores. Esse tipo de jogador que troca muito ideia com o treinador, que às vezes pode parecer o puxa-saco, que a malta sabe do que é que estamos a falar. Sim, mas quando é. Está sempre a falar com o Mister, não é? Sim, mas quando é um jogador que tem aquele estatuto, também não precisa, e está o trocar ideias e achar que isto é melhor, é alguém que pensa muito o jogo. Ok. E é normal fazer essa transição para Depois para a carreira de treinador. para carreira de treinador. Sim. Isto está a ter uma bela carreira. Exatamente, só Sim. falta o avançado, não é? Só falta um ponta de lança para o aproximar da Prémio. Ele- Ganhar a ele Prémio, por virá. exemplo. Se tivesse a Eventualmente. sugerir um, tens algum jogador, que eu sei que tu acompanhas o Sim, futebol conhecendo o europeu Arteta e agora? o Arsenal. Se eu sugerisse Isaac. Sem dúvidas. Ux, olha. Não há dúvidas. Tem de ser Alexander Isak. Mikel Arteta, tens aqui um scouter para a tua equipa técnica, não sei o que estás à Olha, espera eu do sei quê. que tem diretor desportivo, mas André o Edu já Aberta foi. agora. O Edu também joguei com o Edu. Ok, exato. Mas se quiserem diretor desportivo, vão à vontade. Está aqui. Tá É aqui. que o Isaac Exatamente. assinava logo. Olha, ainda agora esta semana marcou o Liverpool e ganhou o primeiro título em 70 anos para o Newcastle. Exatamente. É um Exatamente. grande avançado, sim, Muito senhor. bom. Completo, E faz tudo. eu gosto da evolução que ele teve. É verdade. É uma Desde evolução. que sai da Suécia para a Real E Sociedade. desde a sociedade, o passar pelo Dortmund e tudo mais, toda essa evolução foi muito boa. verdade. Um Sim, empréstimo à sociedade com o e Odegaard. tem 25 anos. Com o Odegaard. Ainda na tem Real 25 Sociedade. anos, é verdade. Com o Com Odegaard. o Odegaard, sim, o Odegaard já vai nas costas dele. Isto não é por acaso. Podia fazer sentido no Arsenal. Sim, Verdade. mas é muito bom jogador. Verdade. Olha, Manel, tenho aqui um jogador que jogou em alguns países em comum contigo. Portugal, Espanha, Inglaterra, Turquia, internacional português também, extremo. Vou dar aqui uma pista última. Tem uma alcunha dele no mundo do futebol, é igual à de um jogador atual turco do Benfica. O Harry Potter, então é o Quaresma. Exatamente. O Harry Potter. Como Neste caso, o Ricardo Quaresma não fazia o festejo que o Kerem Aktürkoğlu faz, mas Sim. ambos são conhecidos. Não, fazia O a Ricardo magia em Quaresma, campo, não é? mas O atenção, Ricardo. a magia do Com- Quaresma, exato. Com todo o respeito pelo Kerem, mas o Ricardo era absurdo. O Ricardo era um Absurdo, não é? absurdo. É a palavra que. Depois eu joguei com o Ricardo, depois foi sub-21, foi Seleção A, foi Besiktas. Besiktas. O Ricardo era um absurdo. Tinha potencial de Ballon d'Or. Tinha. Pois. No que era o talento O talento puro, não é? mas acho que nem sequer há muitas dúvidas. E quem teve a possibilidade
Jogar com e de ele, jogar não é? com ele, ou se quer partilhar o mesmo campo que ele, Uhum. consegue perceber isso rapidamente. Ele no Besiktas Espetáculo. é visto Deus. uma lenda. E como é ser um jogador importante para o Besiktas, para os adeptos turcos? Aqui, Nesse rápido. fanatismo turco, exato. Epá, é giro, para o ego, é ótimo. Massagem de livre o Sim, ego, não é? massagem-te imenso o ego. Queres entrar num edifício e não consegues, a cabeça está tão grande. Para aquilo massajar-te Tens o que ego. abrir as janelas todas tens do que abrir- edifício onde tu estás. Tem que abrir as duas portas para poderes entrar, senão não consegues. Mas para o ego é fantástico. Maravilha. Mas o Ricardo também acho que é, não digo que seja subvalorizado, mas do que é o talento puro e duro era um absurdo. Pegar na bola e fazer magia a partir Era daí, um não é? absurdo. Quer dizer, Eu cheguei a ver coisas no treino que se eu vos contar vocês vão pensar que é mentira. Tipo, tens alguma história? um lance assim que Um nunca ninguém momento. que ele nunca tinha feito nos. Bem, é que nós estamos habituados às trivelas, às rabonas. Sim, mas ele fazia, isso mas aí ele era fazia nos isso, jogos, sim, mas ele fazia isso nos jogos a contra competir a grandes sério, adversários. Parecia sim, PlayStation. contra grandes jogadores. Ele naquilo no treino era o pão nosso cada dia. Aquilo era, vai de Ninguém cheirava a bola Não, quando que ele tinha a parecia bola. que era uma pois não. padaria. Hoje sai daqui uma trivela, agora sai uma não sei o quê, sai isto. Ele parecia que andava a vender qualquer Parecia o coisa. Doraemon, abriu, sacava dos Não, bolsos e era aquelas para coisas esportes, todas. era uma coisa absurda. Cracalhão, é verdade. Sem dúvida. Sem Muito dúvida. bom. Alex, E tenho aqui- temos aqui o último jogador para fechar nesta dinâmica. Que é, joguei com o número 21, sou uma lenda do futebol português, joguei na Fiorentina e Nuno marquei. Nem acabei! Então, 21 Fiorentina. 21 Fiorentina, não é? Já vendeu. Foste logo E aí. eu depois já percebi a malta com que eu joguei. Não, eu tenho boa memória. Sim, o Nuno 21, lenda do Benfica, Fiorentina. E temos aqui também. Se tivesse sido 10, Temos Temos aqui uma aqui uma coisa surpresa que eu estou à para ti. procura. Espera aí. Olá, amigo Manel. Ouvi dizer que estás a ser testado. Será que conseguiste adivinhar quem era o número 21 que partilhava Foi mais o rápido. contigo? se eu não tivesse adivinhado, acho que nem consegui olhar para ele a próxima vez que o vi no estádio. Saudades. Um abraço e saudades. Acaba o Nuno. Eu ponho muitas Cá vezes está, no estádio, para vocês verem. Vou sempre meter com Nosso ele, Nuno Gomes. mas nem tinha coragem. Se eu tivesse falhado, assim, a próxima vez que o visse no estádio, se ele me chamasse, ia Ia-te fugir. logo. Não, ia fugir. Já venho, Nuno, É que já o falamos. 21 é icónico do Não Nuno quer Gomes, dizer, não é? Quer não dizer, dá- quando há o número 21, Se eu disser isso, tinha que me levantar e ir embora. Nuno Mas, Gomes verdade. faz parte de uma equipe, para além do Benfica, é um histórico do Benfica, faz parte de uma equipaça na Fiorentina. É verdade. Nunca mais a Fiorentina ganhou um título, foi agora dos finais Foi da agora. Conference. Sim, mas Ele não é o ganhou. ponta de lança da Fiorentina que ganha a Copa Grande- Itália. A Copa de Itália. Grande E ele paladino marca o agora Parma. na Fiorentina. Como é que o Fagioli vai de empréstimo para a Fiorentina? Mas isso é outra Bem, história. isso outra é para nós, história. isso é para eu e tu discutirmos Nós vamos marcar essa ajuda. noutra semana, E exatamente. temos aqui agora a Dinâmica 2, que foi Esta inspirada sim. por um dos nossos ouvintes. Só foi Exatamente. Pedro. Já está o Foi, sim, Tiago senhora. Silva. O Tiago Silva. Exatamente, Tiago Silva. Tiago, olha, o Manel decorou o teu nome, Boa exatamente. memória. Também é um bom jogador, o Tiago Silva do Vitória, portanto também O Tiago também é Silva nome de do caralho. Fluminense, é que nem foi uma lenda, né? Este Tiago, esse é com Mas H. era Tiago Silva, tal e qual. Exatamente. Olha, então esta dinâmica, o Tiago Silva sugeriu-nos uma de duas. Olha, malta, gostava que fizessem uma destas duas e nós escolhemos uma, que é o Five Aside. Ok. Aquela dinâmica do Five Aside. E basicamente o ponto é tu escolheres, e aqui dou-te ao teu critério, ou te incluís no 5 se tu quiseres, no Five Aside, ou escolhes 5 colegas teus. Portanto, um Five Aside da tua carreira. Não me coloca a mim, apesar, por mais que eu goste de mim mesmo, não tinha essa capacidade. Five aside. Bem, na baliza, escolheria o Buffon. E bem. Escolheria o Buffon. Mas isso vai ficar muito curto isto. Pois, Five é um Aside. Five Aside é curto, eu sei. É muito curto. Conseguias fazer 11? Se quiseres. Fazer 11? É pá, só para a malta não ficar cheia comigo. Então, queres fazer um 11? Não, faço 5, Ok, está não tem bem. problema. Então manda o Five Aside. Five aside. Buffon, Buffon na baliza. Depois cá atrás tinha que ter mais alguém a defender, não é? Alguém para defender. Meteria honesta. E depois o resto metia só para atacar. Não metia mais malta para defender. Chega, metia honesta. o Nessa Dava dava para Eu isso acho todo. que sim, alto, pernas compridas. Acho que sim, funcionava. E depois para a frente, Zidane, obviamente, um. teu ídolo, exato. Iniesta, outro. Aí já vão. Espera aí. Só fica a faltar um. Fica a faltar um. Ixi, É curto. é muito curto. Cristiano? Epá, vou meter o Ronaldo Fenómeno. O fenómeno. Era outro. Era Pá, não, mesmo não um meto o fenómeno. Ronaldo, Certo, não meto certo, o Messi, não meto o Ronaldinho Gaúcho, que joguei contra. Certo. Não meto o Rivaldo, não meto o Kaká. Bem, imagina. Quem foi o jogador mais difícil de fazer pressão no meio campo? O mais difícil com que eu joguei, boa, há dois. O Carlos Alberto, do Porto, Ótimo nome. que era uma estupidez, muito forte. Muito Olha, um forte. dos que se quisesse. Não é? Era Já muito- atingiu uma carreira engraçada. Sim, mas com o potencial, com as qualidades que tinha umas condições para mais. Muito difícil marcá-lo. E o outro é o Riquelme. E calma. É muito difícil de defender. Eu tinha mais, quando na altura no Benfica jogava mais atrasado,
E esses jogadores que tinham tanta facilidade em estarem confortáveis a ser pressionados eram que tinham mais dificuldades. Espetáculo. Obviamente depois jogar contra o Iniesta, Xavi e Busquets também não era nenhum passeio no parque, mas era mais difícil. Este era mais difícil porque eles davam a possibilidade de lá chegar e tu pode, ok, E quando tu chegavas lá... estou lá perto, mas eles era muito difícil tirar-lhes a bola. Certo. Muito fortes, Certo. estavam muito confortáveis sob pressão. Os outros também, só que os outros era mais um meinho. Tu chegavas sempre tarde. Andavas ao cheiro da bola. A nível de desespero, Certo. o nível de desespero era muito maior. Adoro. E de colegas teus, Manel? Assim, rápido, que tu... David Silva era qualquer coisa. David Silva. Uma lenda Tem do uma Man City. estátua- Também é tem Manchester. subvalorizado, na minha opinião, como disseste o David Villa. Claramente. Pela qualidade. Eu acho que são subvalorizados porque a equipa, aquela Espanha ganha e está muito Barça. à volta A malta do lembra-se muito dos do Barça. Xavi não é? Iniesta. Exatamente. Xavi Iniesta e faz sentido. Certo? Mas depois todos os outros intervenientes não têm tanto, não acho que não têm o mérito devido. E são craques, Até é a verdade. defesa. O David Silva Na e o... defesa, o Jordi Alba, Sim. o Puyol, o Piqué, o Sérgio Ramos, depois Casillas atrás. o próprio Fábregas. Espetáculo. Ou seja, Que todos jogou muito bem como falso 9 muitas vezes e com o Villa lançado, por exemplo. incrível. Não, O Xabi próprio Alonso no meio campo, o Fernando tanto o Torres, o Xavi Alonso, o Senna, o Capo de Vila, Isso é, no essa primeiro. Espanha que ganha o Euro 2008 e depois o Mundial 10 e 2010 é 12. uma coisa. E o 12. Que Eles grande ganham equipa. 3 Euro competições seguidas. 08, Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012. Sim, mas eram intragáveis. Era difícil de enfrentar, não Era porque depois, até mesmo o Barcelona, nós por acaso damos 4-0 à Espanha na Luz, por acaso, mas eles vinham de uma fase esquisita. Isso é aquele jogo que o Ronaldo tem aquele Quase gênio e aqueles- depois e o depois Nani o vai Nani tocar na toca na bola bola. com a bola quase a entrar. O Ronaldo mandou pique às cores. Sim. Sim, e depois levanta-lhe a bola por cima O do Nani Casillas. deve ter Casillas, levado na exatamente. cabeça tanto O o Nani Cristiano. logo no jogo. Era o melhor gol da carreira Sim, do mas Cristiano pela seleção. eles ou não? apanharam numa fase difícil porque eles levam 4 de nós, mas tinham levado 4 à Argentina. Ui. Ui. E eles eram, certo. eles eram claramente a melhor seleção do mundo. É certo. Mas apanharam ali uma fase difícil. Mas mesmo, é uma fase que eles depois no torneio a seguir eles ganham na mesma. Não sei que. Acho que é o Europeu 2012 que eles ganham na Certo, mesma. certo, É o certo. Vicente Del Bosque também depois como treinador. Sim, primeiro Aragonês e depois Albosque, E, exatamente. Aqueles pontos e o nos Del is, Bosque não é? deve ser um treinador para lidar com este. Estão com egos, deve Estilo ser um treinador. Ancelotti, não? Deve ser Eu ótimo. normalmente comparo. Mas é estilo giro Ancelotti. ver que normalmente os treinadores que têm êxito no Real Madrid têm que ser treinadores São deste este ano. estilo, não é? Há outros também têm. Agora, quando Uma eu digo, classe, quando eu não digo é? êxito total, Sim. não é só ganhar o campeonato, é o conseguir ganhar de forma constante, têm todas personalidades muito parecidas. De Del saber Bosque- gerir egos, de... Ancelotti e Zidane. Sim. Exatamente. Verdade. E Mourinho, Porquê? Não são treinadores Diferente. que tu olhes para eles porque são uns génios taticamente, sim, sim. que se vão surpreender, É o mas gerir, porque eu não Faz acredito. sentido. Assim, ninguém vai ensinar o Ronaldo a cheirar a baliza Sim, sim. ou dominar a bola. Isto não é. certo. Agora também, o Zidane foi o primeiro que conseguiu gerir o Ron. Verdade. Mas ninguém conseguiu gerir. O Ron queria jogar tudo e mais alguma coisa. Mas conseguiu fazer com que o Ron percebesse É verdade. o que era necessário. O Ron, acho que no último Liga dos Campeões que ganha, é 17-18, ele faz 1 ou 2 gols nos grupos. Mas depois faz 15. na fase eliminar. Eliminar faz 15. Ele só não faz gol na final. Isso é bem visto. O Zidane é o primeiro que consegue Dizer assim, olha, Cristiano, tens que descansar alguns jogos. É que ele devia estar a roê-lo por dentro. sim. Eu acredito que estava a roê-lo por dentro, mas foi o único que conseguiu ter essa capacidade de dizer: olha, tudo bem, se queres jogar tudo, mas Mas eu preciso de ir para o último terço, não é? o que não vais fazer agora, depois vais compensá-lo mais à frente. Certo. E isso é uma arte. E falando do Cristiano, tens alguma recordação que nos possas partilhar com o Cristiano, Manel? Sendo que ambos também fazem anos do mesmo dia, não é? Sim. Fazemos Neymar, mesmo isso. Cristiano, Manuel Sim. Fernandes. O que me vai assim, gosto muito dele, somos bastante amigos, considero que somos bastante amigos, mas o que eu tiro acima de tudo é a competitividade, a mentalidade. Acho que foi um jogador que assim mentalmente, e não estamos aqui a falar de qualidades individuais, porque acho que Sim, acho isso que aí, nem isso aí sequer não é- é a discussão. acho que nem Isso aí sequer é não tema de exato. conversa. É isso, concordo contigo. Mas eu acho que é importante perceber porque é que ele consegue conjugar esse talento todo e depois faz uma carreira tão Tão longa. longa e tão produtiva. Sim. E é a parte mental. de loucos. O que diferencia, obviamente o talento diferencia, mas a parte mental, O que tu dizes é, se não houvesse essa parte mental, o resto não era experienciado. se calhar não é? ganhava, não ganhava 5, ganhava 2. Pois, Em vez de ganhar 5 Ligas Campeões, ganhava 2. Aham. Em vez de Em vez de ser o melhor marcar 1000 golos, marcava 500, ou 600. Certo. Porque haveria um momento em que ele se calhar dizia, pá, já fiz tanto, agora se calhar é um momento Estou para bem. relaxar. E que não faz. E acho que essa malta mais nova que quer seguir esse exemplo ou que o vê como uma referência, o que devia realmente pegar no meio disto Nessa tudo, parte. devia pegar na parte que é a mentalidade dele e deixar o resto para depois. E acreditas que o Cristiano vai chegar aos 1000 golos? Não tenho dúvida, é uma questão de se ele quer ou não quer. Se ele quiser, Eu mantém-se acho a que sim. jogar e chega, não é? se ele quiser chegar aos 1000 golos,
chega aos 1000 gols. Se não quiser chegar, não chega. Espetáculo. É uma questão de se lhe apetece ou não lhe apetece. E Olha, agora Manel, chegamos é isso. aqui. Nós normalmente temos uma última fase, os dois, Sim. que é o 1x2. Esta semana não, porque não há jogos. Exatamente. E, portanto, o nosso Cá desafio temos aqui, qual era o este desafio? O desafio era nós, os três, pegámos aqui em jogos que vão acontecer e tentámos adivinhar. E quem ganhasse, neste caso, quem perdesse os três teria que pagar depois um copo aos outros dois. Como esta semana não há jogos, é um desafio de perguntas para ti, mas daquelas rápidas, de curiosidades. Aqui já também é juntar extra futebol. O futebol e o Exatamente. extra futebol. Alex, faz a primeira ou faz a segunda e vamos seguindo assim. Então vá, a dinâmica aqui de respostas rápidas, o melhor amigo do futebol? Tiago Gomes. Melhor treinador que apanhaste? Isto é tough. É difícil porque Cada um te tinha marcou. shoes e depois marcou de forma E há diferente. bocado tu nos disseste alguns. Sim, Tiveste de ser um assim à cabeça. À por uma cabeça. questão- E podes justificar depois, se quiseres, no parênteses. eu diria o Trapattoni. Trapatónio. Sim. Alex, Jogador que te mais impressionou na carreira? Isto tem que ser alguém que eu não tinha muita noção se era bom ou se era mau. pois, se há um adversário teu ou um colega teu, exatamente, te impressionou. O que mais me impressionou ao vivo. A Flor da Relva. Jogaste contra, ou ficaste a marcá-lo, ou foi teu colega e tu chegaste ao treino e para, quem é este gajo? Acho assim. Eu diria que o mais me impressionou acho que foi o Iniesta. Iniesta. Bem, Espetáculo. logo quem? Porque eu já sabia que era bom porque eu tinha jogado contra ele quando Mas nós vamos quando aos quartos de final, onde ele tinha cabelo na altura. E ele é o melhor jogador em campo nesse jogo, que jogou ele, o Van Bommel, o Deco. Uhum. Ele ainda era o Ronaldinho. Nesse jogo Sim. foi marcado pelo Ricardo Rocha, teve mais dificuldades. Foi Jogava o marcação Rafa individual. Marques a central e faz um penalti na luz contra Exatamente. vocês, que não é assinalado. E jogava o Ludovico Jolie pela direita e o Eto'o na frente. E o melhor jogador em campo é o Iniesta. Eu sabia que ele era bom, mas depois quando o apanho na fase do Guardiola, Na fase prime dele. meu Deus, Tu vês um pouco do Iniesta no Pedri? eu acho que a malta da Achas que bola querem colar isso? Sim. quer sempre claro, querem fazer do Gavi é o o novo, Xavi, é o novo Iniesta. querem fazer do Caçador o Sim. Busquets, sim. e Diferente. com todo o respeito, o que pode dizer é que são diferentes. Sim. O Pedri acho que é um jogador Um médio de excelência. Sim. outro absurdo jogador, como controla o tempo. Pois, o que eu acho giro não é rápido, não é forte fisicamente, tem uma habilidade e uma visão de jogo acima da média, maneja bem as duas pernas, percebe quando é que tem que acelerar, quando é que tem que acelerar, percebe quando é que tem que atrair o adversário e depois soltar a bola. Eu disse ao Alex, eu vi-o ao vivo agora no da Luz. Benfica Barcelona. Eu também, e é um absurdo. O jogo ali parece que é um jogo diferente, é uma bolha, não é? Pois é, ele acelera, para, e tu como adversário tens que andar ao ritmo dele, porque ele acerta, vai atrás dele, ele para, tu E paras. vais-te cansando. E vais cansando e Exatamente. ele tem um entendimento do jogo muito acima da média. Eu não consigo comparar porque o Iniesta tinha isso tudo e não esqueça que o Iniesta jogava pela esquerda. Tinha drible. Exato. É que o Iniesta tinha aceleração de jogo Certo, real. certo. Ou seja, o Pedri se meter a jogar na esquerda não consegue jogar pela esquerda. É verdade. E quando O Iniesta pelo meio, Exatamente. desculpa interromper, mas o Iniesta pelo meio era fantástico. Tu colocavas na esquerda E ele também. e ele continuava a ser fantástico. Certo. Del Bosque pediu a Iniesta para jogar na ala e ter Xabi Alonso, Busquets e Xavi, E Xavi, é para verdade. vencer o campeonato Sim, do mundo sim, na sim, altura. E ganhou, eu não sei se o Iniesta não é o melhor jogador do europeu. Marcou, e no Mundial marcou marcou o gol gol. no final Marcou gol. contra Ou seja, a Holanda. A jogar fora de posição. Sim, Exato. lá está. Merecia a Ballon d'Or, Esse é craque. talvez. Difícil. Na altura mereciam muitos, pá. É, pois E é. ele verdade, merecia o Schneider, exatamente. o Schneider que foi à final não ganhou, mas ganhou o triplete no Inter Há do uma, Mourinho. que o Exatamente. Ribéry ganha o triplete e nem sequer acho que fica em Exato. quarto. ou Yeah, fica em nem vai ao top 3. O Schneider com o José Mourinho também. também. o tal Schneider, é verdade. Ganha tudo e depois perde o Mundial. Só que tinhas dois extraterrestres na altura. É complicado. É complicado, complicado. depois é um bocado o critério. Sim. Qual é o critério que vamos utilizar? É individual, é coletivo, É individual, é o individual que depois faz Quantos golos? ganhar. O que é, não é? É certo. É muito complicado. Olha, Manel, prato preferido. Bacalhau à Brás. Boa escolha. Série preferida. Eu vejo pouquíssimas séries, mas assim de séries que eu vi, agora revi uma série há cerca de um mês. Prison Break? Não. Prison Break vi na altura que jogava no Everton. Primeira Eu temporada também vi na altura, Aquilo mas na depois... altura foi um Sim, mas êxito depois tão aquilo grande. depois Cansei-me um descambou. bocadinho. É verdade, aquilo desiludiu a tanto. primeira, mas acho que foi a perspectiva. A primeira temporada foi tão boa. Eu concordo contigo. É tipo Game of A Thrones, segunda ainda deu porque eles fogem da prisão, mas depois o resto para conseguir continuar aquela expectativa era fio condutor, difícil. aquele Não dá. já não é a mesma coisa. Aquilo que tinha que ser. A primeira temporada eles fugiram, acabou E sério. acabou. Agora vocês pensam aquilo que vocês quiserem, especulem Ficaram à os vontade, corações todos, especulem à vontade e até podem mandar cartas de chateados para a Sim, emissora, sim, mas sim, não, sim, fica assim. Não vai fugir. Então esta série que tu reviste agora? Dead 70 Show. Ok, Ok. série preferida. E Alex, para terminarmos, O jogador mais divertido com quem já jogaste. O mais divertido. aquele divertidão no treino e no balneário, assim que... Posso ser o Pedro Mantorras. Oh, grande nome. Pedro muito engraçado.
Joaquim, Joaquim. É verdade. Nós vimos isso Outro nas jogador imagens dele agora no final de carreira, Joaquim, quer uma no boa- Valência, quer depois no Joaquim, Betis. uma boa Bom ser personagem. humano, não? Joaquim, uma vez nós chegamos ao, E um capitãozão. chegamos ao balneário e ele, pá, eu acho que um dos nossos fisioterapeutas, pá, foi vestido com uma roupa assim um bocado mais diferente, vamos dizer assim. Certo, mais alternativa. Porque antes do treino ele O que é que chega, o Joaquim? então era o nosso balneário aqui, que o balneário dos fisioterapeutas, depois era o posto médico. Até ele passa, nós tínhamos que passar sempre pelo balneário deles. Eram as que estava tudo aberto. E passa e ele vê a roupa que ele faz. Ele vai, desequipou-se, foi vestir a roupa O fisioterapeuta. do fisioterapeuta e depois foi passear pelo posto médico. Pá, olha, foi chorar a rir. É desses. Ele é desses. É desse registro. Peguem tudo para a É brincadeira. desse registro. Muito, muito engraçado. Sim. Apanhaste no Valência. No Valência. Joaquim que é um jogador histórico do Valência e do Betis. Grande jogador, sem dúvida. Eu penso que esses seriam os mais engraçados que eu apanhei. Mas está a faltar aqui um. Há um DJ no balneário. Quem é que Quem é que era, as quem é músicas que era o homem da todas? música? Assim, um icónico. O que dançava, o mais extrovertido do balneário. Mas passa um bocado por esses, os mais divertidos. Pois, normalmente são esses, não é? Acaba por ser Cá esse para mim aqui. eras tu, mano. Cá para mim eras tu. Yeah, tu eras Eu, mais... por acaso, sempre fui um bocado mais reservado. Eu não consigo ser aquele. Ninguém vai dizer que eu era dos mais divertidos. Acho que Ok. não vais ser essa. Não vais, Quando acho que não vais- apanhámos quando aqui apanhas malta alguém que que tinha jogou jogado contigo. comigo, vai dizer, quase que ele era um bocado ranhoso, até. Será mais algo assim do género que o mais Certo. divertido. Mas acho que está a faltar aqui alguém. Deixa-me ir aqui ao Besiktas. No Besiktas, Lokomotiv. ok. Portanto, temos o Joaquim. Bezita, o Guti. O Guti, muito engraçado, Olha. mas não era não como o Pedro e como Certo, o como Joaquim, mas o José Maria hilariante. Ok. Tinha saídas muito engraçadas. Isso é bom, porque ficamos a conhecer aqui uma vertente diferente do Guti. Não, o Guti, pá, muito. Eu gostei muito de jogar com ele. Tinha jogado contra ele. Sim, tinha jogado E- contra ele. Contra exatamente. ele. Não me surpreendeu, mas é daqueles que aprecias mais as qualidades deles quando treinas com ele. No Faz treino. sentido. Certo. Ainda bem que falaste nele, porque é daqueles que não podia passar. Treinando com ele, Ok. depois é que te percebes realmente o que ele fazia. Eu nunca vi, pá, este gajo faz isto. Mas realmente ele tinha um entendimento do jogo Ele tinha assistências do surreal. outro mundo. Isso é que é um Não. galáctico. Sim, Tal como verdade. o Pep, que também jogaste com o Pep. O Pepe, o No central. Besiktas, No- bem, na seleção também. na seleção, sim, no Besiktas já não. No Besiktas não. Ah. O Pepe chega mais tarde, tens Chega razão. mais tarde, sim. Aliás, o Pepe só chega depois de Faz ganhar sentido. Champions do Real Madrid, exatamente. Depois de fazer tudo, depois, olha, vou-vos dar uma Faz boneca e vou, sentido, vou faz jogar aí. sentido. E vou lá Sim. e vou fechar ali E a depois fecho Chaves. aqui a minha ida pelo estrangeiro. Olha, Alex, Espetáculo. eu acho que está fantástico, não é? Isto foi um espetáculo. Tivemos aqui Varela. um tempo extra, o árbitro foi complacente para connosco, temos aqui uns minutinhos de tempo Sempre extra. Obrigado, calava. Nathan. Produção, peço desculpa. Não, mas acho que foi o giro disto, foi que batemos aqui bola e tu contigo a pautar, eu e o Alex fomos aproveitando ali, o Alex no corredor esquerdo, no corredor direito, fomos aproveitando. Mas olha, Manel, desejar-te a maior das sortes e dar-te um grande Obrigado. abraço por teres aceito o nosso convite. Obrigado pelo Teres convite. vindo fazer aqui também o nosso programa, um programa melhor hoje. Sem Muito dúvida. obrigado. Um excelente ser humano, uma lenda do futebol É português. verdade. Obrigado. E eu lembro-me de ti desde pequenino, desde o correio, Sim, estás a ver? pai, com 30 quilos. Desde a Páscoa. Ainda bem que aquilo não fazia muito vento. Senão provavelmente Era não fechadinho, me era tinhas fechadinho. visto. É verdade, Provavelmente tinha voado para ir nós jogámos com menos um. Olha, Mas Manel, vá. grande Muito abraço, obrigado, até à obrigado, próxima. Até uma próxima. Sem dúvida. Alex, obrigado. contigo é até quinta, porque estamos Exato. cá, já sabem, o Alex, para o segundo episódio desta semana. A vocês aí em casa, também ainda nos vemos esta semana, portanto, subscrevam, partilhem com os vossos amigos, comentem, estão à vontade, mandem vir os vossos comentários, malta. Um grande abraço a vocês. Um grande abraço, pessoal, e obrigado, Manel. Obrigado, eu. Até uma próxima.